Já sim. Já podemos iniciar? Pode. Tá. Você vai gravar alguma coisa? Iniciar a gravação? Já tá gravando já. Tá ótimo. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Acho que essa nossa aula nós estamos finalizando esse evento promovido pela Certro, né, da Semana Cheia em Fisioterapia Neurofuncional. Eu quero primeiramente agradecer à equipe da Certro pelo convite que me fizeram para participar dessa semana. É sempre muito bom a gente poder estar falando sobre algo que a gente gosta muito, né, e trabalha bastante. E espero poder estar contribuindo para quem está assistindo, ou para ou como orientação, ou como reforço de algo que já saiba, né, aprendizado, seja o que for. Então, o tema, ele não passou. Opa, tá aqui. O tema da nosso que nós vamos falar hoje é sobre detecção precoce, né, de distúrbios neurofuncionais infantil, mas eu quero primeiro me apresentar, porque muitos não me conhecem, né, dizer um pouquinho da minha trajetória, do que eu faço, né, então meu nome é Eloá Chiquete, eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu tenho mestrado em fisiologia do exercício pela Unifesp e o meu doutorado é em ciência do movimento humano aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu moro aqui, eu sou docente do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pampa, onde o campus é aqui em Uruguaiana. A Universidade Federal do Pampa são 10 campos, que abrange a região leste e sul do Rio Grande do Sul. E o nosso campus, o campus de Uruguaiana, é o campus que abrange os cursos da área da saúde, né? Então, a fisioterapia, medicina, farmácia, enfermagem, etc. Tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu sou também, faço parte eu sou tutora do programa de residência multiprofissional em urgência e emergência no campo prático da UTI NEL, né? Então, a gente trabalha com os bebês da UTI NEL e também o follow-up, né? O acompanhamento desses bebês quando eles saem da UTI NEL. E faço parte do corpo docente aqui do curso de pós-graduação da Certro em fisioterapia neonatal e pediátrica. Tá? Então, até a gente já começou, né, com a pós. Esse mês eu tenho 2 módulos, né, que eu vou trabalhar na pós. Certo? Então, a minha experiência, eu sempre, desde que eu me formei, eu tive clínica por 20 anos, estou na docência há mais de 20, quer dizer, porque eu teve um período que eu estava com clínica e docência ao mesmo tempo, até que eu resolvi ficar só com a docência. Então, eu tenho o BOBAT, então, desde quando eu me formei, que eu fiz o BOBAT, eu sempre trabalhei na área da neurologia, da neurofuncional infantil e na parte adulta também, né? Quando eu vim para a Universidade Federal do Pampa, foi onde eu consegui realmente me dedicar ao que eu sempre gostei, que foi da área da neurofuncional infantil, né? E o meu doutorado foi em ciência do movimento humano, mas a linha de pesquisa de desenvolvimento motor, onde a minha tese de doutorado eu validei o instrumento TIMP, né, aqui para as crianças aqui no Brasil. Então, o TIMP, a validação do TIMP foi realizada no meu doutorado. Então, eu tenho trabalhado bastante tempo com bebês e crianças, principalmente antes dos 2 anos, justamente com esse objetivo de detecção precoce de alguma disfunção neurofuncional. Bom, então a gente já entrando dentro do tema, quais são então as principais distúrbios neurofuncionais infantil, né? Eu trouxe os que são mais comuns, não quer dizer que só sejam esses, né? Tem vários outros.
mas o principal distúrbio neurofuncional infantil é a paralisia cerebral. Eu brinco até de dizer assim, é o nosso carro-chefe, né? Por exemplo, a cada 10 crianças que a gente tem na clínica, pelo menos 5 vai ser de paralisia cerebral. As outras 5 estão distribuídas em outros tipos de condições, né? E de outros tipos de distúrbio. Nós temos a miotrofia muscular espinhal, que tem surgido mais ultimamente. Tinha um tempo, parece que não tinha tanta criança com esse diagnóstico, agora tem. A paralisia obstétrica, também conhecida por paralisia braquial perinatal. A síndrome de Down e outras síndromes genéticas. E o atraso no desenvolvimento motor, que todas essas patologias, né, essas condições que eu disse acima, levam a atraso do desenvolvimento motor, mas nós também temos crianças só com atraso do desenvolvimento motor sem ter uma patologia específica, né? E as condições hoje de neurodesenvolvimento, como o TEA, o TDAH, a o DCD, isso são outras condições que a gente também tem, tá? Mas, como eu disse, o principal paralisia cerebral e atraso no desenvolvimento motor dentro desses distúrbios a qual eu estou citando. Bom, e para a gente começar a entender, né, sobre como detectar precocemente, é muito importante que a gente entenda quais são os fatores de risco, quais são os principais fatores, né? Que pode levar a uma alteração do curso normal do desenvolvimento de uma criança. Mas para isso também eu tenho que compreender como que ocorre o desenvolvimento motor. Eu tenho que conhecer o fisioterapeuta que trabalha na área infantil, tem que conhecer todo o desenvolvimento motor, então nós vamos falar disso também, tá? Então, o que são fatores de riscos? É uma série de condições, tanto biológicas ou ambientais, né, que fazem com que aumente essa probabilidade de déficit ou de distúrbios no desenvolvimento da criança, certo? E o que vai fazer com que essa criança tenha um prejuízo maior ou não é a intensidade desse fator de risco, né, do risco, e o tipo de risco também e combinação de riscos, né? Que geralmente a criança não tem um único fator de risco. Então, por que que é importante eu conhecer os fatores de risco? Se chega uma criança para você no seu consultório, né? É na anamnese que você já vai identificar os fatores de risco. Então, essa criança, ela pode ter chegado até você por vários motivos que o médico pode ter encaminhado, tá? Mas você, na anamnese, na análise da documentação da criança, principalmente na caderneta de saúde da criança, você vai conseguir identificar se essa criança tem fator de risco biológico, né, neonatal, perinatal, ou algum fator de risco que ocorreu durante a gestação, né? E com isso você já vai ter um olhar mais direcionado para o que você vai querer avaliar nessa criança, tá? Então, os riscos biológicos principais, né? O que eu estou trazendo aqui são aqueles que são mais, que a gente vê com maior frequência e que também são mais citados pelos autores. Bom, a prematuridade. A prematuridade é um fator de risco biológico importante, e quanto maior a prematuridade, né, maior o risco dessa criança. Então, eu tenho bebês prematuros extremos, né? Então, menos de 28 semanas, eu tenho os muito prematuros, prematuros moderados, prematuros tardios. Hoje os estudos já têm mostrado que até os prematuros tardios, eles têm chance de ter atraso em desenvolvimento, seja em qual área do desenvolvimento, até chegar na fase escolar, tá? Então, essa questão de que, não, mas ele é um prematuro tardio, nasceu de 35, nasceu de 36, não tem problema? Tem, a gente tem que investigar. Essa semana até eu estava com uma criança de 36 semanas e 4 dias, quer dizer, mais 2 dias ele não era prematuro, né? Mas a mãe é da área da saúde, e
e tinha momentos em que ela enfatizava a questão da prematuridade dele, tinha momentos que aquilo não era. Então, dependia muito do que ela achava importante ou não, né? Mas o prematuro, ele era um prematuro tardio, 36 e 4, mas ele teve um problema de anóxia neonatal importante, um ápiga do primeiro minuto 4, um ápiga do quinto minuto 7. Então, dois fatores de risco ali naquele momento, tá? Então, a gente já tem que ficar de olho. Então, é porque é prematuro tardio, não precisa acompanhar. Precisa, certo? O que difere muito é que ó, um prematuro extremo e os muitos prematuros são aqueles que ficam na UTI por maior tempo, né? Então, alguns bebês chegam a ficar 3 meses dentro da UTI. Então, ali ele também passa por várias situações. Quem trabalha em UTI, né, sabe que o bebê ele está bem hoje, de repente amanhã ele já não está bem, fica 2, 3 dias mal, daqui a pouco ele melhora de novo. Então ele passa por várias intercorrências, é uma luta grande, né? Então é óbvio que um prematuro extremo, por vários fatores, por várias condições, principalmente por fato de ter nascido antes de estar tudo formado ainda, de não estar preparado para viver com esse mundo aqui externo, né? E todas as intercorrências que ocorrem a nível de UTI e NEO. Então, a questão sensorial fica muito alterada. Então, a gente tem que avaliar esses bebês, não só pensando no aspecto motor, eu não posso deixar de estar avaliando a questão sensorial desses bebês, certo? O baixo peso ao nascer, né? O baixo peso ao nascer é algo também, é um outro fator de risco importante, e é óbvio que o prematuro vai ter um baixo peso, quer dizer, óbvio entre aspas, né? Porque eu vou citar de novo o caso que eu tive essa semana. Ele era um prematuro tardio, 36 e 4, mas ele nasceu com 3,970 kg, quer dizer, ele nasceu gig. Eu assisti a palestra da professora Tatiane, né, da Tatiane Guise, quarta-feira, aqui com vocês, tem aqui pela semana, e eu vi que ela deixou bem explicadinho para vocês como é que se divide, como é que vocês classificam os bebês ao nascer, pela prematuridade, pelo tipo de prematuridade, pelo peso, né? É, e relacionando o peso com a idade estacional, então, se a criança nasceu adequado para a idade estacional, pequeno para a idade estacional ou grande, né? Então, esse bebê de 36 semanas e 4 dias, ele nasceu com 3,970 kg, então ele nasceu gig, né? Quer dizer, grande para a idade estacional. Então, é preocupante, né? E eu até questionei. Isso é muito comum ocorrer em mãe diabética, quer dizer, em mãe que teve diabetes estacional. E a mãe não teve diabetes estacional. Então, esse bebê nasceu pesado, nasceu edemaciado, teve um APGA baixo, tudo que pode ter ocorrido com esse bebê. O que que aconteceu? Então, aí já acende a luz vermelha, que a gente já tem que ficar de olho nessa criança, tá? Os bebês que nascem a termo e abaixo, né, de 2,5 kg, esses bebês já são considerados PIG, né, pequeno para a idade estacional, e geralmente eles são os bebês que têm restrição de crescimento intrauterino, tá? O Apgar eu acabei falando, então a gente sabe da importância do Apgar, né? Um Apgar menor do que 7 no quinto minuto é considerado um fator de risco, né? E se chega um bebê para você na sua clínica, que é a hora que você está analisando a caderneta de saúde dele, e você vê que tem anotado o Apgar do 10º minuto, significa que realmente foi grave, quer dizer que ele teve um Apgar muito baixo no quinto minuto e necessitou fazer uma nova análise com 10 minutos, tá? Então, é, é um bebê que você tem que estar acompanhando bem de perto, tá? A questão das infecções, né, neonatais e até mesmo as infecções que ocorrem durante a gestação, o STORTS é o mais citado, né, que é o sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, o herpes. Agora, aqui entra junto o Zika, né, o Zika vírus. Então, a gente tem que, na anamnese, tentar acolher bem. Se a mãe não consegue responder, é,
não lembra, porque isso pode acontecer, tem que procurar ver, então, a caderneta de gestante dela para tentar extrair o máximo de informação possível, tá? Então, esses riscos biológicos, principalmente no período neonatal, tá? Além disso, o bebê pode nascer com distúrbio cardiovascular, com algum distúrbio neurológico, ou então, por exemplo, um APGA muito baixo e ele teve uma anóxia e deu encefalopatia, tá? Outro distúrbio neurológico, como eu falei para vocês ali dos o que mais ocorre, uma miotrofia ou uma miopatia é um distúrbio não só neurológico, muscular, e que isso já na hora da avaliação você já consegue detectar. Caso de desnutrição e comorbidades no primeiro ano de vida, tá? Então, às vezes a criança saiu bem da UTI NEO, mas depois que ela sai, ela tem algum tipo de intercorrência. Então, a gente também tem que conhecer bem isso. E os fatores ambientais, hoje já está muito citado na literatura, né? Os, os estudos já reportam o quanto que os fatores ambientais podem interferir também no desenvolvimento, e com isso a gente não pode esquecer de estar questionando toda essa questão do contexto ambiental, né, o nível de participação dessas crianças, quais são as barreiras que essas crianças, que o contexto ali está apresentando, como que essa questão da família, o quanto que essa família participa, é colaborativa, tudo isso vai é, interferir principalmente quando você for traçar a sua conduta, né? O que é que você precisa daí para resolver ou tentar minimizar essa situação, certo? E a gente não pode esquecer que no primeiro ano de vida da criança, ele é marcado com uma intensa alteração sensória-motora, principalmente pela plasticidade neural ser intensa nesse primeiro ano, né? Então, o desenvolvimento motor, ele é muito rápido, ele é rápido demais no primeiro ano, tá? Então, 15 dias que você deixa de ver esse bebê, ele já está diferente. Então, as coisas acontecem com muita rapidez e a gente tem que agir rapidamente. É muito comum a gente escutar dos pais: ah, ele é muito pequenininho ainda. Você está avaliando um bebê de 3 meses e que ainda não alcança a mão na linha média. A mãe nunca ofertou um brinquedo porque acha que ele é muito pequeno. Nunca colocou um brinquedo pendurado na linha média porque acha que ele ainda não enxerga direito. Então, a desinformação, gente, é gigante, é gigante. Então, nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que estar sempre orientando, sempre falando, explicando como que ocorre. Mas para isso eu tenho que conhecer o desenvolvimento motor muito bem, né? E a gente já sabe que o desenvolvimento motor no primeiro ano de vida, ele é uma manifestação importante de integridade e funcionalidade do sistema nervoso central, tanto nos bebês a termo quanto no bebê prematuro, né? É através do desenvolvimento motor, se essa criança apresenta algum desvio, é que a gente vai já se alertar para alguma desordem, certo? Então, às vezes essa criança não teve nenhuma intercorrência ao nascer, peso adequado, idade gestacional adequada, não teve ápega alterado, tudo certo, tá? Mas essa criança começa a apresentar atraso e essa criança às vezes já chega muito tarde para você. Bom, um atraso no desenvolvimento motor tem que ser bem investigado. Se é um simples atraso por uma questão ambiental, a forma que essa mãe está lidando com essa criança, ou se tem algum aspecto mais importante ali com esse bebê. Então, lembrando que é o desenvolvimento motor um dos primeiros sinais de desordem, tá? Então, a gente tem que avaliar muito bem esse bebê. Tem hora que não passa, desculpa, gente. Aqui para mim não está passando. Vamos ver. Agora passou. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então tá.
como eu disse no começo, que a gente tem que compreender, entender, saber exatamente como ocorre o desenvolvimento motor do bebê no primeiro ano, até a marcha independente, né, para eu poder estar avaliando e instruindo essa família, avaliando essa criança e instruindo essa família. Lembrando que o desenvolvimento motor ele é sequencial, ele é contínuo e ele é relacionado à idade cronológica dessa criança, tá? E o desenvolvimento motor, dentro da teoria maturacional, a gente sabe que ocorre, ele está relacionado com a mielinização das vias nervosas do sistema nervoso central. A Tatiana também falou sobre a via subcórtico-espinhal e da via córtico-espinhal, como que elas ocorrem, como que essa mielinização, de que período ocorre, né? Que uma ocorre lá de 24 a 34 semanas, a córtico espinhal de 32 semanas em diante. E, obviamente, que se essas vias não tiver com a mielinização adequada, o desenvolvimento motor dessa criança também não vai ser adequado, né? Então, o processo de mielinização, ele tem a relação direta com o desenvolvimento da criança e com o aprendizado. O desenvolvimento motor nada mais é do que um grande aprendizado que essa criança vai tendo, né? A criança, ela tenta aquele movimento e ela repete diversas vezes até ela conseguir, até ela aprender o movimento. E questão para ocorrer esse aprendizado é extremamente importante de como está o ambiente dessa criança, que é isso que vai moldar o comportamento desse bebê, né? Então, o que é muito comum, vocês que já trabalham em clínica ou que ainda não trabalham, que trabalham em ambulatório, que ainda não trabalham, vão trabalhar, é muito comum, assim, a mãe chega para a gente com uma criança, por exemplo, de 4 meses. Eu vou dizer o que tem acontecido muito aqui. Bebês de 3 a 4 meses que o pediatra está encaminhando, que é torcicolo congênito. Quando você vai avaliar esse bebê, você vê que ele tem toda a amplitude de coluna cervical, ele faz todo o movimento de cima para baixo, rotação lateral, inclinação, quer dizer, não é torcicolo congênito, não tem nenhum sinal de nada no esternocleido, não é torcicolo congênito. A hora que você vai testar essa criança, fazer os testes específicos, essa criança não consegue levantar a cabeça na postura de prono. Ou seja, ela não está com um bom controle de cabeça, então por isso que ela acaba ficando com a cabeça inclinada. E a hora que você vai questionar como é que é o contexto, como é que é o ambiente dessa criança, como é que ela fica quando está acordada, essa criança passa a maior parte do tempo ou no carrinho de bebê, ou no bebê conforto, ou no colo. Obviamente que essa criança não foi trabalhada, colocada para trabalhar a musculatura contra a gravidade. E a gente já sabe que o desenvolvimento motor, principalmente depois do período, né, de 40 semanas em diante, período a termo em diante, ele tem um sentido céfalo-caudal, porque a via córtico-espinhal, ela tem uma mielinização no sentido córtico, céfalo-caudal. Então, primeiro é controle de cabeça, para depois controle de tronco, para depois ficar em pé, assim por diante. E ali já começa um atraso, a criança não ter o controle de cabeça, tá? E a gente tem que compreender essa questão dos reflexos primitivos, quando que ele tem que estar presente, quando que ele não pode mais estar presente para a criança ter uma atividade voluntária. A criança só consegue realizar, por exemplo, o pegar voluntariamente quando ela já tiver inibido o reflexo de preensão palmar. Enquanto ela tiver reflexo de preensão palmar, o nome já fala, reflexo. Tudo que ela está pegando, que ela é preensão palmar, e não é voluntário, né? Então, eu preciso ter integração dos reflexos primitivos e eu tenho que ter as reações posturais surgindo para que essa criança consiga vencer a ação da gravidade. E daí ela conseguir sentar, ter controle de tronco, melhorar a questão da alimentação dela e assim por diante. Então, eu tenho que compreender isso, tá? E essa sequência que é extremamente importante. Primeiro, controle de tronco sentado, né, que a criança tem de 6 a 7 meses. Com 9 meses, esses bebês já engatinham, já ficam em pé no berço com 9 meses. Com 1 ano, essa criança muitas crianças já caminham com 12 meses.
tá? Mas não é obrigatório no aniversário de 1 ano o bebê estar caminhando, mas estar ficando em pé é obrigatório, né? E essa criança de 12, 13, 14 meses, geralmente, é que ela está caminhando, e depois ela vai ganhando força dessa musculatura para depois de 2 anos já estar correndo, pulando e assim por diante, né? Então, voltando a falar da atividade reflexa, eu tenho que compreender que quando o período próprio de cada atividade compreender quando ele está integrado, quando ele não pode mais estar presente e relacionar com uma atividade voluntária algo que essa criança, algum marco motor, uma aquisição motora que ela tenha que adquirir. Então, por exemplo, o RTCA é no máximo até o terceiro mês, certo? A maioria dos bebês, já terminando de completar o terceiro mês, ela já não apresenta mais resquício de RTCA. Acontece que, enquanto essa criança tem RTCA, ela não consegue ficar com a cabeça na linha média e alcançar o brinquedo, né, na linha média. Então, eu preciso que o RTCA se integre para ela conseguir essa aquisição motora, que é extremamente importante quando a criança alcança o brinquedo e leva o brinquedo na boca, né? É uma questão cognitiva extremamente importante, né? Um outro reflexo, que é o moro, que ele pode estar presente até os 5 meses, ou seja, com 6 meses, o moro já tem que estar integrado, porque a persistência do moro impede a criança de sentar e ter a reação protetora para frente. Então, existe toda essa questão que, se eu não tiver nenhum instrumento de avaliação para eu poder estar analisando esse bebê, pelo menos esses aspectos eu já consigo analisar, tá? Se está presente esses reflexos, se eles já se integraram, se as reações posturais estão ali de uma forma mais harmônica, certo? E com isso conhecer, então, os marcos motores, quando a criança levanta a cabeça, quando ela rola, quando ela senta sozinha, engatinha, as fases do engatinhar, eu tenho engatinhar como esse bebê aqui, que ainda joga pouco peso em membros superiores, porque ele ainda não tem força. Esse último aqui é o mais maduro. Aqui é passar de sentado para gato, né? A criança fazer o semi-ajoelhado para passar para de pé, tudo isso para adquirir força para realmente ela conseguir depois essa postura linda que é conseguir de agachar e passar para de pé e caminhar sozinho. Então, os principais marcos motores, controle de cabeça aos 3 meses, sentar com 6, 7 meses, engatinhar com 8 para 9 meses, ficar em pé se segurando no berço com 9 a 10 meses e andar de 12 a 14 meses. Ah, mas tem problema se meu filho começou a caminhar com 11 meses? Não, não tem problema. O que tem problema, que a gente sempre tenta impedir, é a criança pular fases, né? É o que acontece com muitos casos em que a criança ela ainda nem senta sozinha, né? Ela é uma criança que ainda não adquiriu o sentar sozinho e a família coloca essa criança no andador. Aí essa criança não quer mais ir para o chão, é uma criança que não foi acostumada a ficar na postura de prono. Então, é uma criança que vai pular, engatinhar. Engatinhar pensando na questão sensório-motor, é extremamente importante. Então, agora, ela acaba daí caminhando às vezes mais cedo, mas ela pulou algumas fases. Agora, a criança passou por todas as fases, com 11 meses, antes do aniversário de 1 ano, está andando? Ótimo, essa criança está muito bem, né? Então, não dá para a gente dizer, pode ou não pode, tudo depende, a gente tem que analisar. Da mesma forma, quando uma criança chega para você, por exemplo, com 15, 16, 17 meses e ainda não está caminhando, tá? Primeira coisa que você tem que ver é fazer uma anamnese e tentar descobrir a partir de quando começou esse atraso, tá? Bom, ela até os 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela estava bem? Ela começou a se atrasar a partir de quando? Ou ela vem vindo atrasada desde então? Porque, infelizmente, ainda chega a criança tardiamente para a gente. Isso ainda estou falando de aspecto de atraso motor sem ter uma lesão. Mas, em se tratando de paralisia cerebral, que nós vamos falar de agora em diante, aí isso se complica muito mais, né? Aí isso tem um agravante.
Então, qual a importância da identificação precoce desses atrasos motores? Bom, primeiro que se eu identifico precocemente esses atrasos, eu tenho condição de estar encaminhando esses bebês o mais cedo possível para programas interventivos, né? Então, eu já começo a trabalhar com esses bebês naquele período que a plasticidade neural está mais intensa. Então, eu necessito encaminhar logo essas crianças, certo? Mas, às vezes, a criança chega muito tarde. Independente, o período que ela chegou, a gente já tem que começar a intervir motoramente, né? E é, eu, de novo, vou citar a aula da Tati, porque eu assisti, e ela trouxe bastante a respeito da avaliação neonatal, né? Que você pode identificar vários sinais de comprometimento nesse bebê no período neonatal, né? No período dos primeiros 28 dias. E quem tem essa oportunidade de estar com esse bebê nesse período e já tem experiência com os instrumentos de avaliação, né? Ela citou General Movement, a Hammersmith neonatal e o TIMP, são três instrumentos importantes. Você já vai identificar precocemente e já encaminhar essas crianças. Mas às vezes você não está atuando ali a nível de UTI, essa criança saiu ali da UTI sem encaminhamento, tá? Então ela acaba chegando um pouco tarde para nós. E os sinais clínicos do bebê no primeiro trimestre, ele é sutil. A gente tem que ter bastante experiência e um olhar clínico já acurado para eu identificar. Mas é possível identificar. Hoje a gente já identifica no terceiro mês se esse bebê já tem alguma desordem, tá? Principalmente neurológica, se o sistema nervoso central não está íntegro, né? Mas para quem tem pouca experiência, existe dificuldade de discriminar o desempenho típico, se o desempenho é típico nessa idade, justamente por causa dos reflexos primitivos ainda atuando muito, tá? E se o bebê for prematuro, então, a gente não pode esquecer de fazer a idade corrigida e compreender que os bebês prematuros, eles se desenvolvem de uma forma um pouquinho diferente dos aterros, tá? Daqui a pouco eu falo isso de novo. Então, a observação clínica, os sinais de preocupação no bebê são o quê? A persistência dos reflexos primitivos, principalmente que eu dei o exemplo do RTCA e do Moro, né? O distúrbio do tônus muscular, então, um bebê muito hipotônico, logo no primeiro trimestre, primeiro, segundo mês, a gente sabe que ele tem que ter uma hipertonia já considerada fisiológica, membros inferiores com mais hipertonia de membros superiores, e de repente você vai avaliar essa criança, o tônus está baixo, generalizado, né? O bebê que apresenta uma assimetria, que na hora que você testa o tônus, você percebe diferença de tônus entre um hemicorpo e o outro. Incapacidade dessa criança desenvolver reação de endireitamento, as reações posturais, né? E um dos primeiros aspectos é o atraso no controle de cabeça. Então, o controle de cabeça também é algo que já é um sinal de preocupação. E uma criança que tem uma interação pobre com o ambiente, né? Uma criança de 3 meses, uma criança de 2 meses já apresenta o riso social, né? Você conversa com ela e ela já sorri. Então, ali já é um sinal de interação importante. E aí você está com um bebê no primeiro trimestre que não interage, não olha no seu rosto, que o bebê já olha no rosto desde bem pequenininho, não acompanha o estímulo visual, não acompanha o estímulo auditivo, tudo isso é sinal de preocupação, tá? E os desafios da avaliação neurológica, qual é, né? No primeiro trimestre, nem todos os reflexos primitivos estão integrados ainda. Então, aí você fica naquela dúvida: esse RTCA tem que estar aqui ou não tem que estar aqui, né? Por isso que você tem que ter os instrumentos de avaliação na tua mão. Porque só ficar com o que a gente sabe, só de reflexos e reações, isso nesse momento, no primeiro trimestre, pode confundir, né? Outra coisa é que as crianças com sinais transitórios, elas muitas vezes são incorretamente diagnosticadas.
Então, acha que não pode estar apresentando esse movimento, mas é um período transitório. Então, eu tenho que avaliar ela num outro momento. A alteração de tônus e assimetria, para quem não tem muita experiência, vai ser visível perto de acima de 6 meses, que daí é onde que a criança já não tem mais o RTCA, e daí a mãe, né, já começa a perceber que ela pega mais um lado que o outro. E, e muitos bebês que no início eles parecem assintomáticos e os sinais clínicos vão apresentar um pouco mais tarde, tá? Aí é que vem a importância dos exames neurológicos, os exames de imagem e as avaliações motoras, né? Então, elas se complementam, né? Uma avaliação neurológica e uma avaliação motora, ela não pode, eu vou fazer só uma avaliação que seja neurológica ou só uma avaliação que seja motora. Para ser uma avaliação considerada ótima, as duas avaliações elas têm que se complementar. E ainda a gente ter o de imagem, que é a ressonância magnética, tá? Bom, e uma avaliação motora, agora eu vou falar especificamente de avaliação motora, porque a Tati já falou de uma avaliação neurológica, né? Ela falou da Hammersmith neonatal, e uma avaliação motora, para ela ser considerado boa, né? Qual instrumento que eu vou usar? Como é que eu sei se esse instrumento tem validade, né? Se ele é fidedigno, o que que é? Bom, essa avaliação ela tem que ser capaz de discriminar um bebê que tem um desenvolvimento típico para um bebê com desordem motora. Então, ele tem que incluir vários itens e que nesses itens eu consiga distinguir isso. O instrumento de avaliação também ele tem que ser capaz de avaliar mudanças ao longo do tempo, né? Então, olha, por quanto tempo essa avaliação, qual a faixa etária dessa avaliação? Então, como exemplo, né? O TIMP eu consigo avaliar com 34 semanas de idade estacional até 4 meses de idade pós-idade de termo. Então, é bem curtinho, mas ele é bem sensível nesse período. A Aines, Alberta, ela avalia de 0 até 18 meses. E ela não é muito sensível nos 3 primeiros meses, nem nos 3 últimos meses. A Bailey, que é considerado padrão ouro, ela avalia de 1 mês até 42 meses, que dá 3 anos e meio. E um aspecto importante é que a Bailey, ela não avalia só a questão motora, né? Ela avalia a questão motora ampla, fina, a linguagem expressiva, receptiva e a questão cognitiva. Então, é uma avaliação bem importante, certo? Outra coisa é que a avaliação tem que conseguir predizer se esse bebê vai ter um desfecho desfavorável ou não. Então, já na literatura, vocês pesquisando, já mostra esses instrumentos, se eles são preditivos ou não. E como é que é feito isso? Uma criança, um bebê que foi avaliado com 4, 5 meses de idade, foi mal, teve um desempenho ruim, por exemplo, na AIMS. Eu posso dizer que porque ele teve um desempenho ruim, ele com 2 anos, 3 anos, ele vai ter também um desempenho ruim se nada for feito? Dá para dizer, porque é uma criança que foi mal com a AIMS com 4, 5 meses, 6 meses, e ela é avaliada com outros instrumentos lá com 3, 4 anos e também mostra que o desempenho dela foi abaixo do esperado. Isso quer dizer que é um instrumento preditivo, tá? Então, você conseguir diferenciar a evolução típica de uma evolução atípica é importante para você já encaminhar essa criança, né, para grupo de intervenção e já poder também orientar a família de uma forma correta, tá? Lembrando, eu falei agora há pouco, né, ali atrás, que os bebês prematuros eles se desenvolvem de forma diferente dos bebês a termo, né? Por isso que é importante ver se essa avaliação que vocês vão aplicar, ela é válida para um prematuro ou não, tá? Eu trouxe aqui um artigo que foi feito analisando a trajetória motora de bebês pré-termos e a-termos no primeiro ano de vida, e os autores concluíram que embora os períodos de maior aquisição motora tenham sido semelhantes, ou seja, os bebês, a maior aquisição motora é lá próximo de 1 ano, né? Foi mais ou menos semelhante.
O bebê a termo, eles tiveram os scores mais altos a nível de postura, principalmente nas posturas de maior controle, que exige controle, do que os bebês prematuros. Então, no sentado, no em pé, né, no engatinhar, os bebês a termos tiveram um score maior do que os bebês a termos. Então, o pré-termo, desculpa. O bebê pré-termo, ele passa por todas as sequências, a sequência igual, mas em alguns itens ele demora um pouco mais do que um bebê a termo. E a gente falando da principal disfunção neurofuncional infantil, que é a paralisia cerebral, aí vem a importância da gente detectar precocemente. Esse bebê chegou para você, a gente está vendo que ele tem um atraso, ele tem uma alteração de tônus, eu já tenho que ficar alerta se esse bebê é um bebê que tem risco para desenvolver paralisia cerebral ou não, né? Então, o diagnóstico precoce da paralisia cerebral, sabe-se que antes de um ano ou até os 2 anos de idade, historicamente, sempre foi considerado um período latente ou um período silencioso, em que a paralisia cerebral não podia ser identificada com precisão. Na realidade, os médicos ainda acreditam nisso, né? Nesse sentido, não é que ainda acreditam. Geralmente, os médicos que estudam mais já começam a encaminhar mais rápido para a gente. Mas outros, eles sempre ficam esperando o bebê, eles falam: olha, cada criança tem seu tempo, não precisa se preocupar, tá tudo bem. Aí essa criança chega para a gente tarde, né? Porque aquela dificuldade de perceber que o que aquela criança está apresentando é uma disfunção mais séria, né? Hoje já se sabe que esse período silencioso que se achava aí está desatualizado. E a gente pode conseguir identificar uma paralisia cerebral ou um risco de paralisia cerebral antes dos 6 meses de idade corrigida, no caso do prematuro, ou 6 meses de idade na criança a termo. Então, hoje, os instrumentos de avaliação já conseguem mostrar isso se essas crianças chegarem rapidamente. Então, em bebês, sinais e sintomas clínicos da paralisia cerebral surgem e evoluem bem antes dos 2 anos de idade, e para isso você precisa ter uma combinação de ferramentas, né, ou instrumentos padronizados, para, juntamente com a história clínica, você conseguir poder já dizer, olha, essa criança tem um risco de paralisia cerebral, a gente tem que começar rapidamente, entrar em contato com o médico, né? Porque às vezes o que o médico fala, a família aceita mais rápido do que quando o fisioterapeuta fala. Bom, dentre os principais instrumentos para se detectar precocemente a paralisia cerebral, nós temos alguns instrumentos que são neurológicos, outros instrumentos são motores, né? Então, o General Movement, que um tipo de avaliação, ele precisa ter bastante experiência do avaliador, porque ele é uma avaliação observacional, você não toca no bebê, praticamente você não toca, você analisa os movimentos do bebê. Então, você tem que ter já um conhecimento de movimentos do bebê para conseguir depois compreender se tá adequado ou não para aquela idade. O TIMP, ele é uma avaliação motora, a Hammersmith neonatal é uma avaliação neurológica. Aí, a AINES é uma avaliação motora. A Bailey é uma avaliação motora, de linguagem e cognitiva. E a Hailey é uma avaliação, a Hammersmith, a Hammersmith infantil, ela é neurológica. Então, a escolha, como escolher o instrumento de avaliação, vai depender de alguns fatores, né? A necessidade de cada criança, a idade de cada criança, o conhecimento do fisioterapeuta, tá? O fisioterapeuta tem que conhecer cada um desses instrumentos. Quanto mais você conhecer os instrumentos, melhor para você detectar precocemente, né? Olha, eu tenho 34 anos de experiência, né? Nem se compara como eu consigo detectar hoje com o que eu detectava há 15 anos atrás, né?
por causa do conhecimento dos instrumentos. Hoje eu abro mão de todos que eu tenho, de todos que eu consigo, tá? Então, compreender a época certa também, né? Ah, eu não vou aplicar TIMP numa criança de 6 meses porque ele não cabe, ele não serve, né? Eu não posso ir lá na UTI NEL tentar aplicar AINES porque ele não cabe. A Hammersmith neonatal eu não posso aplicar numa criança com 2, 3 meses, porque ela é só no período neonatal. Assim como a Hammersmith infantil, eu não posso aplicar na criança com 1 mês. Então, eu tenho que conhecer o instrumento, para qual idade que cada instrumento foi realizado, foi padronizado, compreender se ele tem validade para a tua população, tá? Para você ter um subsídio melhor para poder chegar e explicar para a família, tá? Então, eu trouxe para vocês uma diretriz. Essa diretriz ela foi baseada em evidências para poder ter um diagnóstico precoce e preciso de paralisia cerebral. É um grupo de autores extremamente importante a nível internacional. Só para vocês terem uma ideia, eu tirei esse print hoje no Google Acadêmico. Olha o tanto de visualização que esse artigo teve, 32 mil visualizações. Olha o tanto de citação, 729 vezes ele foi citado desde 2017. Isso é muita coisa. É muita coisa, não é pouca coisa. Tá? Então, por quê? Porque é uma diretriz que hoje todo mundo usa, né? Todo mundo da área que trabalha com criança usa essa diretriz para poder direcionar a sua avaliação para chegar a um diagnóstico mais precoce. E resumidamente, o que eles viram, né? Bom, eu tenho crianças já detectado risco já ao nascer, que são aquelas crianças, os prematuros, as crianças que tiveram alguma história de risco neurológico, como uma má formação, restrição do crescimento intrauterino, ou aquela criança que teve uma anóxia grave, uma cefalopatia, né? Ou as crianças maiores, onde os pais conseguem identificar algum aspecto que não está legal, né? Ou alguma criança que não esteja sentando antes dos 9 meses, ou ter uma simetria de mão. Então, esse consenso ele diz o quê? Que eu tenho duas formas. Eles pensaram nos bebês menores de 5 meses de idade corrigida e os bebês com maiores de 5 meses, já por causa dos instrumentos de avaliação, tá? E o que eles viram com 5 meses menor do que 5 meses de idade corrigida? Eles viram que a ressonância magnética e a avaliação pelo General Movement é a melhor opção para você utilizar. Até aqui explica aqui que eu tenho a questão a via A e a via B. A via A é a via de melhor evidência disponível que eles viram nos estudos. E a B indica a próxima melhor evidência, tá? Então, quando você não tem, por exemplo, você não tem o curso da General Move, não sabe aplicar General Move, e você não consegue, essa família não consegue fazer ressonância, mora num lugar onde não tem a condição de fazer ressonância, eu posso optar por fazer a Hammersmith infantil e o TIMP. Sendo que a Hammersmith infantil ainda tem uma evidência maior do que o TIMP, justamente porque o TIMP ele é só até 4 meses, e no quinto mês eu já não consigo aplicar ele. E a Heine, a partir de 3 meses, eu já consigo aplicar, tá? Depois de 5 meses de idade corrigida, vocês observam que a Heine está em todas, né? Tanto na melhor via de evidência, quanto na segunda via de evidência. Então, a Hammersmith infantil é um instrumento que todo mundo que trabalha na área infantil com criança tem que aprender e conseguir aplicá-la, tá? E aqui a AINES, que também é um outro instrumento muito fácil, né? E fidedigno, de fácil aplicação, com mínimo
a gente praticamente não precisa manusear esse bebê, a gente observa muito. Então, são instrumentos que não são difíceis da gente aprender, né? A Heine é uma avaliação neurológica, a AIMS é uma avaliação motora. Então, é aquilo que a gente diz, uma não substitui a outra, mas elas se complementam, tá? Então, eu tenho o curso da AIMS, perfeito. Está na hora de aprender uma avaliação neurológica, porque elas complementam, e isso é importante, né? Bom, e no final desse consenso, eles chegaram a uma conclusão que o que a gente não pode esquecer de forma alguma, tá? Qualquer criança que chegue para você, que tem capacidade de sentar independentemente aos 9 meses de idade, tá? Já é um fator de risco importante. Ou que apresenta assimetria de função da mão, ou seja, uma criança de 9 meses, gente, ela pega os brinquedos e objetos com as duas mãos, tá? Ela pega com uma mão, transfere para outra, ela usa a mão que ela se sente mais eficiente, mas ela usa as duas, é bimanual. E daí tudo ela pega só com uma mão, tem que investigar. Quando a criança ela não consegue pegar com a mão esquerda, essa criança chega mais tarde para a gente, porque existe aquela questão cultural que a criança tem que escrever com a direita e coisa e tal, né? Ainda mais se não tem nenhum canhoto na família. Então, os pais demoram um pouco mais para perceber que essa criança não está movimentando o membro superior esquerdo. Outra questão, criança que tem incapacidade de suportar o peso numa superfície plantar, ou seja, de ficar em pé. Criança que você coloca em pé e ela desaba, coloca em pé, ela desaba. Então, qualquer uma dessas condições, não precisa ser as 3 condições juntas, hein, gente? Basta uma condição, essa criança deve receber investigação padronizada para paralisia cerebral, que foram essas que a gente citou, certo? Então, se eu for fazer um resumo de sinais de alerta para detecção precoce, né, de alguma disfunção neurofuncional infantil, né, na criança, eu tenho que sempre levar em consideração. É prematuro? Eu já tenho que ter um sinal de alerta. Prematuro, eu já vou investigar. Não quer dizer que é prematuro, ele vai ter paralisia cerebral. Não quer dizer que todo prematuro tem paralisia cerebral e toda criança com paralisia cerebral foi prematuro. Não. Só que a maioria das crianças que têm paralisia cerebral foram prematuros, né? Quer dizer, a gente consegue distinguir, né, gente? O prematuro que nasce antes de 32 semanas, o maior risco dele é de ter paralisia cerebral do tipo diplegia, né? Depois disso, ou é mais hemiplegia ou é quadri. A criança a termo que teve uma anóxia grave, geralmente é quadri. As crianças hemiplégicas, a maioria dos casos, né, da hemiplegia é um AVC intraútero. Então, a criança teve um AVC e daí ela tem uma hemiplegia. Então, eu também, compreendendo a somatotopia da lesão, o local e o período da lesão, eu consigo também identificar mais ou menos a topografia de paralisia cerebral dessa criança. Então, a prematuridade é sinal de alerta. Outro sinal de alerta, o baixo peso ao nascer. Quanto menor o peso ao nascer, né? E se associar ainda a prematuridade com baixo peso, aí são 2 fatores de risco, a intensidade de alerta é maior, né? As intercorrências perinatais e neonatais. Então, uma das intercorrências é a questão do Apgar, né? O Apgar que vai te dizer se ele teve uma anóxia neonatal importante. Sabe que a maioria das crianças prematuras, os prematuros não têm problema de anóxia. Quando você vai analisar as condições, né, do bebê ao nascer, o prematuro geralmente tem lá 8, 9, 8 no primeiro minuto, 9 no quinto minuto. E tem mais problemas de Apgar, né, de anóxia, são os prematuros tardios
e os bebês a termos, tá? Um outro sinal de alerta é a questão da alteração do tônus. Tanto o tônus, a hipotonia, quanto a hipertonia. Então, eu tenho que conseguir identificar se é uma hipotonia ou uma hipertonia. Uma criança muito hipotônica, eu tenho que investigar se é um problema neurológico ou um problema muscular, né? Uma miopatia ou é um problema muscular, neurológico, desculpa. Muitas PCs no início são hipotônicos para depois esse tônus ou ser uma hipertonia ou ele ser uma tetose, né? Ele flutuar depois. Então, a hipotonia é algo muito sério, tá? Persistência de reflexos primitivos. Volto a dizer, para eu saber se os reflexos estão persistentes ou não, eu tenho que conhecer o período de atuação de cada um deles, tá? Interação pobre com o avaliador, com a família. A mãe nem sempre percebe que a interação dessa criança está pobre, mas você, ao avaliar, você já vai perceber se a interação é pobre ou não. Ficar alerta com isso. E os atrasos dos marcos motores, né? Sempre questionar, e por incrível que pareça, gente, às vezes a criança chega para a gente lá, com 1 ano e meio, não está caminhando ainda, e você vai questionar para a mãe quando a criança firmou a cabecinha, quando sentou, quando rolou, e essa mãe não lembra. Ah, mas eu não lembro. E foi recente, né? Menos de 2 anos. Então, a gente pode dizer, ah, mas como uma mãe não lembra? É mais comum do que se imagina a mãe não lembrar de quais foram o período de aquisição motora da criança. E isso vai me dar uma dica muito importante para saber, para me direcionar o que eu fazer com essa criança, certo? Bom, então era isso, gente, a respeito de a detecção precoce de distúrbios neurofuncionais, tá? Que eu trouxe para vocês. Aqui tem o meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né? Às vezes não quer questionar aqui, perguntar aqui, mas pode estar me mandando um e-mail que eu respondo, tá bom? Agora tem momento de pergunta, como é que é? Se alguém quiser fazer pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Tirar alguma dúvida que não ficou bem claro? Eu tenho uma tendência de falar muito rápido, né? Então, calma aí que abriu o chat. Vamos ver. Obrigada, Mariane. Muito obrigada. Super, boa noite. Oi, boa A aula noite. foi ótima, mas eu queria entender mais como é que o Ah, reflexo ele vai impedir do bebê sentar. Seria o caso daquele bebê que joga para trás? exatamente. O Moro, qual é a ação do Moro? O Moro é pois, todo reflexo ele tem uma forma de você acioná-lo, né? Então, por exemplo, tensão palmar, você colocar o dedo na palma da mão da criança, a criança fecha a mão, certo? Deixa eu parar de compartilhar, que eu acho que daí vai ficar mais fácil aqui, tá? Então, o que que acontece? O Moro é um dos reflexos que ele tem várias formas de estímulo. Se bater palma, a criança entra em Moro. Se você acender a luz, a criança entra em Moro, né? Que a criança vai para trás. Então, é normal a criança ter o Moro até mais ou menos 5 meses, né? Porque o que que você tem que analisar? Quando o Moro se integra, porque o Moro é a nível subcortical, então, quando ocorre já a mielinização maior da córtex espinhal, eu já vou ter as reações posturais. A reação protetora anterior é a primeira que surge, que é aos 5, 6 meses. Para isso, eu preciso que o Moro tenha sido integrado.
Então, se eu tenho persistência do Moro, eu não vou desenvolver reação protetora para frente, daí ela não senta, entendeu? Conseguiu? Deu para entender, Natália? Ah, entendi sim, ótima explicação. E aí, como é que a gente faz com esse reflexo que permanece persistente? Aí você tem que investigar por que que ele está persistente. A persistência do Moro indica, pode ser paralisia cerebral, tá? Principalmente do tipo atetoide, é muito comum ter Moro exacerbado. Aí você tem que investigar. Tá, e se não tiver lesão, olha, os outros testes deu tudo normal, mas ele tem essa persistência do Moro, pode ser uma questão ambiental. Uma criança que fica só deitada de barriga para Barriga para cima. cima. Exato, uma criança em que a mãe não muda ela de posição, ou quando ela está deitada só no carrinho, que ela fica muito presa. Então, quando você deixa essa criança solta, ela fica entrando em Moro toda hora. Aí pode ser isso também, Tá certo, prof. Obrigada. tá? De nada. Deixa eu ler aqui o outro. Você poderia repetir a parte do comprometimento motor com a lesão? Ah, o PC diplégico, o M, o quadro. Bom, isso tudo tem a ver de você conhecer a neurogênese. Como é que ocorre a formação do sistema nervoso central, né? Então, aquele período lá na região periventricular é onde a gente tem a matriz germinativa, certo? É ali onde é formado os neurônios. E os neurônios são formados ali, daí ocorre o processo de migração neuronal para se formar o córtex. Aquela região periventricular ali, da matriz germinativa, ela é muito sensível. E ela está ali ainda em formação mais ou menos até 32 semanas de idade estacional. Então, qualquer alteração vascular que o bebê tenha, o prematuro, que é muito comum, ele pode ter uma hemorragia intraventricular, né? E essa hemorragia intraventricular é mais comum de ocorrer nesse período. E esse é um local de lesão. Se você lembra de quando você estudou a neuroanatomia, que a gente tem o músculo de Penfield, né? Como ela é mais internamente, membros inferiores fica mais nessa parte interna do homúnculo de Penfield, mais próximo ali da matriz germinativa, é o local que mais lesiona. Então, as crianças, as diplégicas, você não vai encontrar uma criança que tenha nascido a termo diplégica. Os diplégicos são prematuros. Tá? E também não vai ser prematuro de 35, 36 semanas, tá? E o quadri, eu posso ter um prematuro quadri, quando é uma lesão muito grave, uma hemorragia periintraventricular grau 4, provavelmente esse bebê vai ser quadri. A questão do M, aqui ó, a pergunta da Juliana e da Edla, né? Pode ver que ela mais ou menos se complementa. A Juliana pergunta assim: o AVC intraútero e quais complicações e como isso afeta o desenvolvimento motor? Bom, um AVC intraútero vai dar uma hemiplegia, é igual a um AVC do adulto. É uma hemiplegia. E é bem comum, é mais comum do que vocês imaginam. Então, chega uma criança para você, e duro que as crianças hemiplégicas chegam para a gente bem tarde, tá? Mas o AVC causa a hemiplegia, tá? Se é comum a retinopatia da prematuridade, os bebês mais prematuros mais assim, precoces, né? Prematuro tipo 28, 27, 29 semanas, é mais comum a retinopatia, certo? Os prematuros mais tardios, nem tanto. Mas não quer dizer que todo bebê prematuro vai ter retinopatia. Mas o uso de muito oxigênio pode provocar retinopatia também, tá? Consegui esclarecer, pessoal? Mais alguém? Professora, Oi? eu só queria só falar um pouquinho da minha experiência, que eu sou pai de prematuro extremo. Oi, Dardo, fala. Porque a senhora falou que não necessariamente, né, criança que é prematuro extremo vai ter paralisia, né? E, Sim, e meus filhos, que eles são gêmeos, né, é desses casos, né? Porque na verdade, a gestação foi interrompida por causa de um que não estava se desenvolvendo e nem ganhando peso, né? Então, eles nasceram com 30 semanas e 4 dias, né? E esse que ótimo. estava entrando em sofrimento fetal nasceu com 1 quilo, depois desceu para 900. E a Eles minha perdem, grande né? preocupação... Oi? Aham. Eles perdem peso logo depois que nascem. E o primeiro APGA dele foi 3.
Ué, E aí, depois com 5 minutos, subiu para 8. então tá bom. Aí me Recuperou, deu um. ótimo, E hoje ele já tá já com 6 anos e tá aí que maravilha. danado, assim, mas eu sempre tive a preocupação, né, de observar todos os marcos de desenvolvimento deles para ver se estava tudo certinho, mas graças a Deus Então, está aí é assim, desbanjando olha, saúde. é aquilo que eu falei, nem todo prematuro vai ser PC e nem todo PC é prematuro, né? A grande maioria é. A gente tem caso aqui, eu tenho um projeto de extensão, meu projeto chama Girassol, e é onde eu atendo bebês, prematuros ou não, bebês de risco. Não importa se é prematuro ou não, seja qual fator de risco. E a gente já teve, ó, eu tive 3 bebês o ano passado, um que nasceu com 25 semanas, outro de 26 semanas e outro de 27 semanas, né? E eles já chegaram para nós, eles já estão caminhando, não tiveram lesão nenhuma. E às vezes a gente pega uma criança, um prematuro tardio, com uma baita de uma lesão. Então, assim, não quer dizer, entendeu? Mas que a gente tem que cuidar. E o desenvolvimento deles com a idade corrigida foi boa, Darlon? Foi ótima. Teve Ai, algumas coisas que foi até com a idade cronológica, ai, que professora, mas maravilha. assim, eu sempre estava estimulando, assim, era uma É. estimulação diária e frequente, assim, eu não esperava ninguém, eu estava lá, estava fazendo tudo, assim, com eles, tá? Então não teve atraso de nada, nem fala, nem motora, nem cognitiva, nada, 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 assim. Foi Mas é tudo aí que é o muito. ponto importante. Esse é o ponto importante. Hoje já se sabe, pela teoria do sistema dinâmico, já se sabe que o ambiente ele tem um fator tão predominante quanto a questão neurológica, né? Então, antes achava que se eu tenho integridade do sistema nervoso central, a criança vai se desenvolver bem. Não, a criança só vai se desenvolver bem também. As crianças podem não ter lesão nenhuma, mas tem um ambiente que não é estimulante, um ambiente, como eu falei, a criança fica só no carrinho, não oferta um brinquedo, essa criança vai ter atraso, né? No teu caso, pelo teu conhecimento, você favoreceu isso para os seus filhos. Então, eles não tiveram atraso. E é isso que é legal, de mostrar que, olha, não teve atraso. Mas será que se você não tivesse esse conhecimento e ficassem lá com medo, porque o que acontece com o prematuro? O fato deles terem ficado na UTI, os pais já ficam com aquele medo, aquela superproteção, eles acham que eles sempre é sensível, que eles são um cristalzinho e não estimulam de dó, de medo, né? Então, quando a pessoa já tem um conhecimento, que foi o teu caso, aí isso é uma maravilha. Você sempre tem que levar essa tua experiência e mostrar como exemplo mesmo, Darwin. Parabéns. Tá bom, professora, obrigado. Mais Eloá, alguma? Oi, oi, Mariane. boa noite. Boa noite. Eu sou físio, né? E eu trabalho numa unidade intermediária neonatal. E aí a 5. gente, isso, a gente avalia todos os bebês de rotina com GMA, né? Todos os bebês que Certo. passam, então a gente faz aquela avaliação inicial e a final, né? Quando eles estão saindo, depois a gente faz os encaminhamentos. Ótimo. Mas a gente tem vontade de avaliar a parte de postura e tônus melhores dos bebês, não só a parte de movimentação com o GMA, né? Certo. E aí a gente até usou uma época uma chamada de triagem neuromotora neonatal, que é de uma físio chamada Maria do Céu, que vende do Bovitz, que usa ângulo poplíteo, só que ela não é muito utilizada, né? E aí eu fiz o curso da Hermes Smith, né? E eu gostaria de utilizá-la dentro de rotina, mas ela só Aham. me permite utilização com 40 semanas. Então, Exatamente. eu tenho um bebê de 34, 35, e que vai embora com 35 e 4, que vai embora com Sim. 37. E aí eu fico restrita na questão da minha avaliação. Eu sei que eu posso usar TIMP, mas a TIMP de rotina com todos os bebês, eu não sei se é palpável para mim, entendeu? Então eu queria saber a experiência de vocês dentro da unidade neonatal, Aham. com outras avaliações que não só o GMA. Pois é, eu uso o GMA, eu uso o TIMP. É que o TIMP ele tem uma versão curta, né? Que é tipo de um checklist que você aplica poucos itens e dependendo do resultado você vai aplicar ele inteiro ou não. Tem uma versão curta do TIMP, Entendi. Então, o mais tá? adequado seria o TIMP mesmo, né? O checklist de rotina. É, o adequado seria o TIMP.
porque o TIMP ele consegue te mostrar. E assim, né? O ideal é, às vezes a gente tem uma criança que teve um desempenho muito baixo no TIMP quando está saindo da UTI NEL, e depois ele já começa, esse que é o legal, já envia para intervenção e depois essa criança sobe muito bem, vai muito bem e não tem nada, sabe? É, E às vezes acontece a criança ir muito bem no TIMP e aí não encaminho porque ela foi bem e depois essa criança cai. Na realidade, o ideal é caminhar todos, é ter não sei se onde você trabalha tem um ambulatório de segmento, de follow-up deles, né? sim. Que seria. Não, nós não temos. Na verdade, eu sou do hospital universitário e a fisioterapia entrou lá em 2015. Então, a Sim. gente conseguiu estruturar a parte intra-hospitalar. Ambulatorial ainda não. Mas a gente tem o convênio com a universidade, que tem o curso de físio, né? Então, a gente encaminha para lá e a gente caminha para o Serapaz, que também que dá seguimento, se precisar de Onde que é, intervenção. Mariane? Qual Campo cidade? Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Ah, Sul. Campo Grande é bom, É, né? É um centro bom. sim, aham. Mas, então, a fiz a partir de 2015 nesse hospital, né? Na NEL, assim, na U5. Então, a gente estruturou mais a parte intra-hospitalar até agora. Mas a gente percebe o quê? Que o bebê, quando ele chega para a gente na U5, ele chega com uma postura, chega com tônus, e isso melhora muito. Então, a gente queria quantificar essa melhora, entendeu? O antes e Como que eu depois, recebo né? essa criança e como que essa criança sai? Melhorou? O que eu fiz? Deu certo? Foi legal? É por aí mesmo que a gente segue? Então, a gente queria esses indicadores, Então, mas né? você usa o TIMP, você tem o TIMP, não tem? Não, então, o TIMP eu não tenho. E aí, como eu não Ah, tenho, eu não tenho prática no TIMP, então eu não sei se eu vou mas o conseguir usar TIMP, assim, de ele rotina. parece grande, Mariane, ele parece grande, mas a hora que você pega experiência, você aplica ele em 15 minutos, ainda mais na UTI. Porque, olha, o TIMP ele é dividido em itens observados e itens testados, certo? Os Certo, observados não é esses que vão modificar muito com a tua intervenção. Tá? E outra que ele certo, tem, por exemplo, o item 10, ele é o FIDT do General Movement, que eu só vejo depois 10 semanas pós ter. Então, eu já nem olho, certo? certo. Dentro dos outros itens, eu tenho, por exemplo, o item 33 e o 34 eu também não aplico, porque a criança lá no item 14, ela já tinha que conseguir no mínimo 3, e um bebê de UTI, né, não recebe 3, nunca. Que é o Certo. item da criança conseguir ficar com a cabeça pelo menos 5 segundos aqui na linha média antes de cair. Um bebê de UTI não consegue. Aham, aham. Então, mesmo que você não tenha a versão curta, você tem aqueles itens que você tem que conhecer os itens, conhecer bem os itens da Certo. TIMP, e você pode colocar ali aqueles que você quer ver o que teve melhor ou não teve melhor, e você quantifica. Se você não vai Hum, usar a nível de pesquisa, porque o problema é quando você vai usar para pesquisa você tem que usar ele sim. inteiro. Mas se você quer usar para uma rotina, vocês ali vejam, ó, porque eu tenho itens de cabeça, eu tenho itens de tronco, né? Ah, Eu tenho itens de colocar a criança em pé, você pode dividir pelos itens. É certo. que assim, é que eu validei o TIMP, né? Então, por isso que eu sei ele de cor de Aham, trás para frente, igual eu estou te falando, certo, né? certo. Aham, Então, eu tenho ele de trás para frente. Então, eu já, às vezes, eu bato o olho naquele item ali, eu já vejo, ó, não tá bom. Que às vezes a criança tira uma nota boa no TIMP, mas você tem que analisar ele no todo. Tá? Não adianta tirar uma nota boa. Mas e os itens certo. principais, eles saíram bem? Então, você tem que conhecer o Aham, instrumento. Mas eu acho que vale a pena, você vai gostar muito do vale a TIMP. pena. A Não, primeira então. vez que eu apliquei o TIMP, eu Ah, demorei quase uma hora, então, esse é meu tá? medo. E aí eu não consegui Ah, fazer de mas rotina, entendeu? você vai ter que ir aplicando com uma hora que você vai aplicar ele rápido, bem rápido, Entendi, entendeu? entendi, Eu, entendi. eu Na até verdade, hoje, ó, hoje eu aplico a Hammersmith infantil rápido, mas no começo eu demorava um monte. A Hammersmith tá. neonatal também demorava, hoje eu já estou um pouco mais rápida, mas preciso ficar mais rápida. Aham, É questão de treino, certo, certo. E assim, tá bom? eu fiz o curso da Tati, né? Mas eu não consegui colocar como rotina. E na verdade, assim, quando é pesquisa, beleza, a gente vai ter que fazer tudo certinho, ela Sim, completa. Mas eu quero para a rotina dos meus bebês. Mas então é possível, né? lógico que é possível, porque você separa ele por hora que você analisa ele.
nós fisioterapeutas, porque foi feito por fisioterapeutas aquele teste, o TIMP, né? Certo, A hora que você olha, você certo. consegue compreender o porquê que elas estão analisando cada um daqueles itens, né? E Certo. até tem um artigo que eu publiquei sobre os itens, o que cada item reflete, tá? Se você quiser, me manda um e-mail que eu te mando ele. Tá em inglês, mas você Vou mandar. consegue ler. Ele explica ali os itens. Existe uma sequência, uma ordem de acontecimento dos itens. Por exemplo, o item 13, que é alcançar na linha média, é o item mais difícil para os bebês. Ele só alcança com 3, 4 meses. Então, eu não vou ver Aham. ele aqui no bebê Na aqui, dela. tá ali no Aham, na 5, dela. entendeu? Manda um e-mail para Tá. mim que eu te mando. Vou Você mandar. pegou Obrigada, meu e-mail? obrigada. Eu vou escrever meu e-mail aqui, ó, gente, ó, porque às vezes não pegaram. Ó, Obrigada. calma aí. De nada. O que foi que eu não fiz aqui? Calma aí. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Ó, pessoal, meu e-mail tá aqui, ó. Tá? Manda lá, Mariana, um e-mail para mim que eu te respondo, ok? Ok, obrigada. Mais alguém, pessoal? Bom, então, deixa eu ver o que que a Juliana colocou. Durante o estágio em pediatria, nós pedimos que os pais estimulassem em casa também, colocassem sentado, pois nosso atendimento era somente 1 hora em relação ao todo o tempo que os pais tinham com a criança. Sim, Juliana, mas é assim, sabe? A gente tem que falar, falar, falar. No outro dia que vem, fala de novo, e fala de novo. E a nossa rotina é essa, é sempre orientar. Mas a gente tem que se colocar no lugar dos pais, tá? Compreender por que que eles estão com medo. Tenta entender essa família. Principalmente criança que passou muito tempo na UTI NEL, as mães ficam muito inseguras. Tanto é que para ser liberado da UTI NEL, quem trabalha, a Mariana pode até confirmar, as mães têm que aprender a dar banho nos bebês, ter segura para poder ir embora para casa, senão também não vai. As mães têm muito medo. Então, a gente também tem que trabalhar com esse medo, tem que ter paciência, tá? Então, paciência e persistência, pessoal, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, gente. É sempre muito bom estar aqui com o pessoal da Certro. E para quem está em busca de pós-graduação, ó, tem a pós-graduação de fisioterapia neonatal e pediátrica, tá? Que a gente está. Eu estou lá, esse ano eu estou dando 2 módulos. Geralmente eu dou um módulo de desenvolvimento motor. Esse ano eu vou dar um módulo também de órtese e prótese e tecnologia assistiva, tá? Então, boa noite para todos. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê em outra oportunidade, tá? Tá certo, gente. Obrigada, pela palavra de todo mundo, tá? Tchau.